abençoe abundantemente em nome de Jesus e derrame sobre sua vida toda a experiência boa, graça, misericórdia, bondade, benignidade, que tudo isso te acompanhe, que todas estas coisas façam parte da tua vida e do teu caminho. Obrigado por estar aí assistindo o Bispo Edinaldo Silva e vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pelo estudo da Tua Palavra que nos é dado nesta hora. Obrigado, meu Deus, por falar com os Teus filhos através de mim. Obrigado, Jesus, por dar-nos orientações seguras do que é servir ao Senhor. Continua conosco, Pai. Continua abençoando todos nesta escola bíblica dominical. Continua derramando o teu poder, tua glória, tua graça sobre cada comentário, sobre cada pedido. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Orou comigo, né? Que bênção de Deus. Aleluia. Muito alívio quando a gente ora. Vamos cantar a primeira estrofe do hino 509 da nossa harpa cristã. Amém? É bem glorioso para a gente dar aquela mexida na alma, aquela alegria na alma. Amém? No nome do Senhor Jesus, você vai gostar. Número 509, estrofe número 1 da nossa harpa cristã, ao passar o Jordão. Olha que lindo. Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá como areia da praia os remidos. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como areia da praia, tantos como areia do mar, que gozo sentirá todos salvos, pois verá. Sim, tantos como areia da praia. Que coisa boa. Muito em breve, estas tuas aflições, esses teus problemas terão fim e Deus vai te coroar com uma grande vitória. É como diz este hino: vamos nos encontrar nos céus e nos vestir de branco com Jesus. Eu imagino que o céu é a melhor coisa do mundo, a melhor de todas as coisas. Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória da lei, essa glória de Deus, este céu. Aleluia. Darai que me castrui. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Eu, Bispo Edinaldo Silva, não tenho nem palavras para agradecer essas bênçãos. Anota aí o telefone 219-6462-9311. Telefone do Bispo Edinaldo Silva, tá bom? Glória a Deus.
Glória a Deus. Nossa lição de hoje está bastante interessante. Eu quero dividir com você tudo que Deus me dá para a sua vida, tá bom? O nosso tema desta semana já foi abordado, já está aqui no site, tá bom? Agora nós vamos falar hoje de uma outra lição. Hoje o tema vai ser outra lição. Quero saudar o Lincoln, que está ali, o filho do pastor Isaac Pedro, lá de Caporanta, e assistindo a gente. Um forte abraço para o meu querido irmão, em o nome de Jesus. Olá, Cassiana, Maria Cineide, Suzy, Marisa Lemo, todo mundo comigo. Muito obrigado. Hoje nós vamos falar da igreja, a agência evangelizadora. Vou falar um pouco desse tema para vocês. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Abra aí. Atos, capítulo 1, verso 8, diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Glória a Deus. O Lincoln está dizendo ali, o Nordeste lhe ama muito. Obrigado, os irmãos nordestinos, pelo carinho. A verdade prática, a Igreja de Cristo, em virtude da sua natureza e vocação, é a agência evangelizadora e missionária por excelência. Viu, Wanda Santana? A igreja é tudo isso. Louvado seja o nome de Jesus. Abra comigo Atos capítulo 1, versículo de 1 a 14. Fiz o primeiro tratado a Teófilo acerca de tudo que Jesus Cristo começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também todos, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita, ou que diz respeito ao reino de Deus. E estando com ele, testemunhou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim e ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito tempo depois. Aquele, pois, que se havia reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu este tempo e o reino de Israel? E disse-lhe: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu enquanto subia,
Eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões Galileu, por que estáis olhando para os céus? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima nos céus, há de vir assim como para o céu o viste ir. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, e à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânime em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, com os seus irmãos. Eu vendo essa leitura, fazendo essa leitura e fechando os olhos um pouco e vendo aquele muro de Jerusalém, o muro antigo, vendo aquele Monte das Oliveiras dos dias atual, vendo Jerusalém em um todo, a evolução arquitetônica moderna, atual daquela capital ou daquela cidade, fico pensando, quais eram as sensações que tinha aqueles discípulos que andavam ali com Jesus naquelas províncias. A gente olha e vê que debaixo daquela cidade existe uma história gigantesca, debaixo de Jerusalém. O tempo não apagou a história de Jesus, os passos que Jesus Cristo deu nessa terra. Mas parece muito difícil acreditar se o Espírito de Deus não estiver em mim, não estiver em você, acaba que o ser humano fica difícil acreditar que um dia isso aconteceu. Mas eu posso testemunhar para vocês, meus seguidores queridos. Jesus existe. Jesus andou aqui na terra. Jesus viveu aqui na terra. E a primeira coisa que um crente precisa para ser bem-sucedido é acreditar nisso. Para você evangelizar, você precisa ter convicção daquilo que você prega. Você precisa ter certeza daquilo que você prega, saber de verdade que aquilo que você prega está dentro de você. Porque se aquilo que você prega não estiver dentro de você, você não tem nenhum sucesso na sua mensagem. Eu acredito muito no que eu prego, confio muito naquilo que eu falo. É por isso que eu nunca me desviei da casa do Senhor. Por isso que eu, desde criança, sigo a esse Jesus. Porque eu sempre acreditei nele. E hoje estamos atravessando uma época em que a descrença está sendo muito louca no mundo dos homens. As pessoas estão se entregando à descrença, à incredulidade de uma maneira tão terrível. O ser humano está virando um louco e desacreditando demais em Deus.
A Igreja de Cristo é a agência evangelizadora por excelência. Desde a sua fundação no dia de Pentecoste até hoje, ela é conhecida, antes de tudo, como uma agência de evangelização, e ela é conhecida pelo amor às almas perdidas. Se ela, por conseguinte, descumprir a sua tarefa básica, em breve perderá a sua condição de corpo de Cristo, reduzindo-se a uma mera organização humana. E hoje, nesse estudo, veremos que, frente à grande comissão, nós temos alternativa, ou nós não temos nenhuma alternativa se não cumprimos plenamente o ID de Jesus. Nossos dias exigem o retorno imediato, ousado, enérgico e amoroso à missão evangelizadora da igreja. Menos que isso é inaceitável. A igreja precisa avançar. O ponto central desse comentário é a missão suprema da Igreja de Cristo, e a evangelização. Você, meu amado irmão, você precisa ser mais eloquente, você precisa ser mais dinâmico na pregação da palavra de Deus, na evangelização. Ponha fogo na sua igreja, inventando um trabalho, criando uma frente missionária, uma frente de oração, fazendo um bolo para vender, para arrecadar um dinheiro, para fazer uma obra missionária, investindo na divulgação dos cultos, trazendo gente para os cultos, trazendo gente para a igreja, fazendo um auê, como diz no linguajar popular. Se você não fizer isso agora, você não vai ter chance nunca mais de fazer de novo. É algo dado para você. Um privilégio dado para você. A evangelização é um privilégio dado para você. Nós vamos falar de um tópico que tem por título A Fundação Evangelizadora da Igreja. Após sua ressurreição, Jesus permaneceu com os discípulos por 40 dias, durante os quais os instruiu acerca da fundação pentecostal da Igreja e sobre a evangelização mundial. Primeiro subtópico, a resposta escatológica. Pouco antes da sua ascensão, Jesus foi inquirido por seus seguidores quanto ao futuro de Israel. O Senhor, porém, conscientiza-os de que, aquele momento, a sua preocupação não deveria ser ou ater-se ao que estava prestes a acontecer. A preocupação de Jesus não era o futuro, mas era o presente ali. Não vos pertence. Atos capítulo 1, verso 7. Atos capítulo 1, verso 7. Olha o que ele disse. Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Marcou aí. Atos capítulo 1, verso 7. Não há tempo a perder. Sabemos que em breve Jesus virá e precisamos evangelizar hoje. Agora. Viu, Maristela, Cleonice, Maria Cineide, Regina. Precisamos contribuir para missões hoje, dizimar, ofertar, trazer gente para a igreja,
criar, aleluia, métodos para ganhar as almas para Jesus. No primeiro tópico, a fundação evangelizadora da igreja. No segundo subtópico, tem como título a resposta pentecostal. A respeito da resposta do Senhor aos seus discípulos, não foi apenas escatológica, mas pentecostal. Jesus disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 1, verso 8. Jesus disse assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então Jesus estava dando uma resposta para os discípulos, dizendo para eles: olha, os pentecostais serão ajudados pelo Espírito Santo, serão encorajados, manifestados. Vocês vão para a guerra com armas na mão. Vocês serão baluartes. Quando vocês pegar a Bíblia, que é a espada, e partir para o mundo para ganhar almas, vocês vão receber o Espírito Santo. Mas recebereis poder, olha isso, ao descer sobre vós a virtude. Então, o desejo de orar, o desejo de se consagrar, traz o Espírito Santo para dentro da gente. E o desejo de orar, de buscar o Espírito, quando ele entra dentro da gente, a gente vira uma arma na mão de Deus. Um canhão nas mãos de Deus. E aonde tu botar a mão, Deus honra. Aí tu vai tirar a capeta do povo, tu vai tirar a podridão do povo. E tu vai fazer um movimento. Outra coisa, você não vai se embaraçar com qualquer pessoa. Você não vai se embaraçar com a sujeira, com o pecado. Você não vai se embaraçar com a lama. Não vai. Você não vai se embaraçar com a podridão. Você vai ter uma vida limpa, purificada. Aí você vai surgir com a palavra nos ouvidos do pecador. E ele vai se converter. Sem o poder do Espírito Santo, os discípulos jamais poderiam cumprir em sua plenitude o mandato evangelizador da igreja. Ele teria poucas forças. Eles teriam de testemunhar em ambientes hostis como Jerusalém, em lugares nada amistosos como Samaria e finalmente até os confins da terra. Portanto, o poder do Espírito Santo era lhes imprescindível, porque entrar dentro do inferno e dizer para Satanás que ele perdeu, tinha que ser doido, cheio do Espírito Santo, tinha que estar dopado, tomado pelo Espírito Santo. E essa mensagem, esta outorga foi dada aos pentecostais, para saírem por aí fazendo a propagação do Evangelho de Jesus.
experimente ser cheio do Espírito Santo. Experimente ser cheia do Espírito Santo. Para a partir daí você ter, oh aleluia, uma resposta para você me dar. Você não faz ideia do que é uma pessoa cheia do Espírito Santo. E você não sabe que o Espírito Santo de Deus só entra quando a pessoa busca, quando a pessoa se joga no altar, se derrama diante dele. O Espírito Santo é sensível. Quando ele detectar dentro de você sinceridade, ele entra. Mas quando ele detectou dentro de você mentiras, falsidade, coisas assim, ele vai embora. Aleluia. Nós vamos falar da fundação da igreja no terceiro subtópico. Passado 10 dias, desde que Jesus subiu aos céus, os discípulos achavam-se reunidos em um lugar. Quando veio o Espírito Santo sobre eles, revestidos de poder, passaram a falar noutras línguas, dando ocasião à primeira colheita de almas da igreja. O sinal do batismo no Espírito Santo é falar em outras línguas. Aleluia! Larila está me escrevendo ali, dizendo que já é selada aos 18 anos, que ela foi cheia do Espírito Santo. Eu fazem 39 anos que estou cheio, transbordando todos os dias. Arecamanarácia, reminerécia. Todos os dias, todos os dias, todos os dias e todos os dias. No capítulo 2 de Atos, do versículo 1 a 4, e depois no versículo 41, anote aí, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre eles. E eles foram cheios. E aí, minha gente, os moços de Deus, aleluia, os apóstolos, os discípulos, foram cheios do Espírito Santo. E aí ninguém conseguia mais segurar a boca deles. Mas não era para xingar, palavrão, não. Era boca para abençoar. Como que o ser humano é batizado com o Espírito Santo e xinga palavrão, tem a boca podre? Não, Jesus não aceita isso. A boca fica purificada. Atos capítulo 2, versículo 1. Cumprindo-se os dias de Pentecostes, ou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Veja que o poder de Deus só opera onde tem união. Eles estavam reunidos no mesmo lugar, estavam em união. Verso 2. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Eles não estavam em pé. Oh, adore aqueles hinos, irmãos, de meia hora em pé. Outro dia eu estava numa igreja, meia hora em pé. Eu digo, não aguento não. Mas se o senhor sentar, vai ficar antiético, eu vou me sentar. Era uma Assembleia de Deus, irmãos. De Deus não, dos homens. Me sentei. Eu digo, eu não aguento isso. Quando o Espírito Santo quer descer, é porque o ser humano está puro, está limpo. Quando o ser humano está limpo, ele precisa estar quieto na dele, que o Espírito Santo entra tranquilamente e a vida dele muda. Agora, fica a gente aí latindo que nem cachorro. Uau, uau, uau. É o Espírito Santo. Uma guitarra tocando. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Parece os... Deus me perdoe, deixa quieto. Oh, aí eu cai no chão. Oh, que diabo é isso? É um leão. Eu sou o leão de Judá. Que palhaçada, meus irmãos.
Fuja disso, tá? Isso não é o Espírito Santo. Isso são manifestações de demônios. E isso acontece muito em igreja que não tem doutrina. Igrejas loucas, desequilibradas, descontroladas. Igrejas misturadas com o santo e o profano. Aí quando o santo e o profano se encontram em um lugar, o santo não se mistura, o santo vai embora. E o profano tem que forçar a barra, porque o profano imita o que é santo. Você tome muito cuidado. Tome muito cuidado quando você chegar nessas igrejas que parece show. Parece show. Meia hora em pé. E você não entende o hino. É uma loucura. É cantado por 4 pessoas lá em cima, cada um com o microfone na boca, e o resto tudo olhando. Aquela bagunça, bagunça. Eles conduzem o Espírito Santo como se o Espírito Santo não soubesse o que está fazendo. Eles conduzem o Espírito Santo, o Espírito do diabo, o Santo não. Eles conduzem aquele Espírito lá e chamam que é Espírito de Deus. E o pior, viu? É que Satanás se transforma em anjo de luz. Porque a pior desgraça é quando o ser humano está sendo usado por Satanás e pensa que é Deus. Está sentindo um arrepio diabólico e pensa que é Deus. Mas, bispo, como identificar que é o diabo? Pelo comportamento das pessoas, porque saindo dali, elas voltam para a vida real e não mudam em nada, continuam abutres como antes. Continuam miseráveis como antes, continuam mal pagadores como antes, continuam profanos como antes, suas línguas são porcas como antes. Não muda, não há sentimento, sensibilidade, nada que quebre, nada que confronte, nada que faça eles largar aquela vida, largar aquele modo de vida e partir para pensar só na vida de Deus, pregar a palavra, viver com a palavra de Deus. Então, entendeu agora? Evangelho que não tem mudança, evangelho que não confronta, evangelho que não transforma as pessoas, é o demônio, gente. Não é o evangelho, é o demônio. Veja aqui, no capítulo 2, no verso 3, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. A Bíblia diz que as línguas que eles receberam quando foram batizados no Espírito Santo caiu sobre eles, não foram decoradas. Entendeu? Que história é essa, gente? Que todo mundo só chama, só fala a mesma língua. Ri cantalébia, cantarébia, surianda cantarébia, decanta lamanaia. Oh, eu tenho nojo disso. Porque e tem uns que fazem uns movimentos parecido com o outro roda, o outro fica. Oh, meu Deus, parece que está com mal de Pax. E eu vou dizer o que é isso: é meninice. Isso aí é meninice. Infantilidade, indisciplina. Ovelhas que os pastores, nem os pastores conhecem o Espírito Santo. Ovelhas que os pastores não conhecem o Espírito Santo, porque os próprios pastores são falsos profetas, são mentirosos tanto quanto eles, coitados. Eles estão indo para o inferno, estão enganados. E os pastores estão conduzindo eles para o inferno. E já os próprios pastores são frutos de uma escola que estão aprendendo errado também. Então, é um mal de raiz, é uma maldição, um espírito de engano terrível. Satanás sabe fazer isso. Enganar pastor, enganar a igreja, enganar a mocidade. Começa pelo jovem, vem esse movimento. A renovação, está tudo renovado por aqui, está renovando tudo.
E aí, quando o Espírito Santo entra, um jovem se agarra com o outro, e eles só conseguem glorificar Deus e sentir a presença do Espírito Santo, um no ombro do outro. É muito estranho isso. A Bíblia fala de experiências pessoal. Essa experiência é pessoal. Essas coisas é muito íntima de cada um para com Deus. Atos 2, verso 5. E em Jerusalém estava ali habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo dos céus. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma grande multidão, e estavam confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. No verso 41, olha o que diz aqui, ó. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Ah, o Espírito Santo desceu, mas salvou. O Espírito Santo estava em mim, mas eu estava passando vida para as pessoas, salvando pessoas, curando pessoas, cuidando de pessoas, evangelizando pessoas, sendo modificado para ajudar as pessoas. Não um espírito particular. Ah, eu sou profeta. Agora eu sou profeta, agora eu tenho seguidor, agora é live, e aí o meu Pix pessoal, aqui é o meu Pix pessoal, aí começa a pedir dinheiro para ele. Vocês vejam que aqui, toda vez que eu falo de dízimo e de oferta, vai conferir, faz um Pix para você ver que cai no meu nome. Não, cai no nome da instituição, da igreja. Porque isso aqui é perigoso demais. Quer viver do evangelho? Largue tudo para viver do evangelho. E dentro do evangelho administre as coisas com responsabilidade. Agora é um preguiçoso, um falso profeta, um mentiroso, um ladrão. Deus vai te cobrar. Deus vai cobrar porque esse povo humilde que assiste, esse povo simples que depende muitas vezes de crer nisso, esse povo simples que gasta o tempo dele, sua internet, seu telefone para assistir, esse povo não tem culpa não. Mas ai de quem enganar. Ai de quem mentir, ai de quem chegar aqui com espírito mentiroso para enganar você, para roubar você. A Bíblia está dizendo aqui que o evangelho sem mudança não é um evangelho. E por aí tem um bocado de gente mentiroso. Por aí tem um bocado de gente mentiroso, perverso, ladrão. Eles estupraram a noiva de Cristo. Vocês sabem que uma noiva estuprada, lembra de Tamar, filha de Davi? A gente está falando dela essa semana. Estuprada por Aminon. Quem foi que estuprou Tamar? Aminon. E o que Aminon era de Tamar? Irmão, meio irmão. Irmão. Então, quando você está dentro da igreja e Deus te colocou para cuidar da igreja e você se envolve com a igreja, rouba a igreja, estupra a igreja, você está mexendo com a noiva de Cristo, a futura esposa de Cristo. Deus vai matar você. É a noiva de Cristo. Não é sua. E mesmo se fosse a noiva da gente, a gente não pode estuprar. A gente casa para ter com ela o prazer de tê-la como esposa. Para quê? Para cuidar e amá-la. E, se possível, dar a vida por ela. Entende? Então, o derramamento do Espírito Santo
Levanta, promove pastores, levanta pastores. O derramamento do Espírito Santo levanta dirigentes de ciclo de oração, de consagração, líderes de mocidade. O derramamento do Espírito Santo cria em nós caráter de Deus. A fundação da igreja foi pentecostal e evangelizadora. Isso significa que só viremos a cumprir plenamente a grande comissão se buscarmos e vivermos no poder do Espírito Santo. Sem com o poder do Espírito Santo, a evangelização jamais será suficiente. Lucas 24, 29, para encerrar. Lucas 24, versículo 29. E eles constrangeram, dizendo: fica conosco, Senhor, já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Agora, verso 4, 9. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Então, para cumprir a tarefa de evangelização, para ser um pregador, você tem que ter o Espírito Santo. Eu fiz teologia. Dane-se com a teologia. Se você não tiver o Espírito Santo, você conhece a Bíblia, mas a Bíblia não entrou em você, então não há mudança. Você é um miserável. A letra mata. Sabe quem era que mais conhecia a Bíblia? Os fariseus, os doutores da lei. Sabe o que é que eles foram na vida de Jesus? Uma pedra de tropeço, um sapato, um calo no sapato. Conheciam a palavra para desgraçar a vida dos outros. Você conhece muito a Bíblia, mas cadê teus frutos? Você nasceu na igreja, mas cadê teus frutos? Você fala em língua, mas cadê teus frutos? Então, começa a desconfiar de você mesmo. Amém? Deus abençoe sua vida. Ore pelo bispo Edinaldo Silva. Eu estou orando por você. E eu vou encerrar agora. E você não esquece de ofertar, de sacrificar. Temos até meia-noite um propósito com Deus. Faça a sua parte. O Pix é 219-6462-9311. É o Pix da igreja. 219-6462-9311. Terezinha disse: eu amo as suas explicações. Terezinha, obrigado. É bem olhando nos olhos. É bem estilo Jesus. Não adianta enganar vocês. Se for para enganar vocês, serei mais um desgraçado. Entende? Miriam disse: continue bispo orando por mim. Amém. Teve a irmã que já fez a oferta dela aqui, já caiu, já vi aqui. Pai, eu quero abençoar os teus filhos que estão ofertando, que estão dizimando, que estão sacrificando agora na obra do Senhor. Abençoa, Senhor, todos os dizimistas da Igreja Assembleia de Deus da Família, para a glória do teu nome. Quero te convidar para neste domingo, 9 horas da manhã, em ponto. Vem para a melhor escola dominical do Brasil. Eu amo estar na minha igreja, na Assembleia de Deus da Família, dando aula neste domingo, todos os domingos, 9 horas da manhã. É muito bom. Acho que a maior alegria da minha vida é isso. Dar aula da escola dominical. Amo o seu ensinamento. Deus abençoe. Quitéria Lins.
Ô, Quitéria, Deus abençoe, obrigado. E lembrando a vocês que toda quinta tem círculo de oração o dia inteiro na nossa igreja. E à noite tem a campanha de oração. Nossa igreja tem 3 grandes eventos. A terça, estudo da palavra, doutrina. Às quintas, círculo de oração e campanha de oração. Aos domingos de manhã, escola bíblica dominical e à noite, culto de ações de graça. Nós não precisamos de mais nada. Só precisamos cumprir o ídolo de Jesus, ganhar almas e esperar Jesus voltar. Pai, eu quero te agradecer pelos meus seguidores queridos. Seja conosco, abençoa todos os inscritos no canal. Abençoa a minha vida e a vida de todos. Amém e amém. Amo vocês. Orem por mim. E eu estarei orando por vocês. Vai lá nas outras redes sociais, TikTok, sei que mais, tô lá. Abençoando vocês.